Mais uma aula aí do nosso Instituto Aprovar de Ensinos, continuando aí a última aula sobre circunferência, ok? Relembrando aí a circunferência dividida em 4 quadrantes. Tem alguns ângulos que a gente chamou de ângulos notáveis, que nós fizemos a marcação deles aqui. E a gente anotou esses valores aqui em preto, que são valores de seno e cosseno. Lembrando que essa reta aqui representa, né, o seno, que é o y, e essa daqui, que é o x, representa o cosseno, certo? Beleza. Importante porque na hora desse exercício, vamos lá, determine o seno de 225. O que que você vai fazer? Você vai analisar aqui na circunferência aonde está o 225. Ele está aqui, ó, certo? Bom, ele é esse valor em rosa. Então, você vai notar o seguinte: qual é a reta do seno, que foi o que foi pedido aqui, certo? Seno. Nós vimos que o seno é a reta que está na vertical. Então, o 225, repara que ele tem uma linha sempre. Todo ângulo notável vai ter uma linha na horizontal, uma linha na vertical, certo? Beleza. Agora, vamos pensar. Se essa daqui é a reta do seno, o 225, ele toca, ó, na reta do seno e toca na reta do cosseno. Então, por aqui, eu vou observar o seguinte, ó, 225. Na reta do seno, ele toca no raiz de 2 sobre 2. Então, esse é o valor do seno de 225. Aí, você vem aqui na frente e coloca igual a raiz de 2 sobre 2, certo? Bom, e se eu pedir o cosseno de 225? Como eu falei, ele toca no seno e toca no cosseno. Bom, o 225, ó, no cosseno, ele toca também no raiz de 2 sobre 2. Aí você vai pensar, beleza, é só isso? Não, temos que analisar os sinais, certo? Relembrando aí os sinais. Nós verificamos que o quê? Em relação a seno, os quadrantes de cima são positivos, o de baixo são negativos. Em relação ao cosseno, os da direita aqui, ó, são positivos, os da esquerda aqui são negativos, certo? Bom, só a gente relembrar daquela relação de x e y que fica mais fácil. Então, olha, analisando aqui em relação ao seno, certo? Que é essa reta daqui, aqui estão os valores positivos e aqui estão os valores negativos. Então, o seno de 225 é negativo. Então, tem que ter um menos aqui, ó, certo? Cosseno de 225. Cosseno é essa reta. Aqui estão as partes positivas, aqui é a parte negativa. Então, ele está no quadrante negativo. Então, é negativo também, ok? Então, aqui vamos agora analisar o seno de 150, é o que está pedindo. 150 está aqui, certo? Ele toca em qual número aqui do seno? 1 sobre 2. E ele está no quadrante positivo para seno. Então, é 1 sobre 2 positivo, certo? Cosseno de 315. 315 está aqui. Essa é a reta do cosseno. Então, ele toca no raiz de 2 sobre 2. E na reta do cosseno, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, ele toca na parte positiva, raiz de 2 sobre 2. Então, eu venho aqui e coloco igual a raiz de 2 sobre 2, positivo, ok? Então, na verdade, isso serve como o quê? Como uma fonte, como eu falei no primeiro vídeo, uma fonte de consulta, não é isso? Aí vocês vão perguntar, e a tangente? A tangente eu posso achar fazendo a divisão de seno para cosseno, ok? Então, vamos lá. Tangente de 300, eu posso achar ali naquela circunferência o seno de 300, o cosseno de 300 e fazer aí a divisão. Seno de 300, vamos lá. 300 está aqui, certo? Essa é a reta do seno.
Então, ela toca, que é o azul, ó, no raiz de 3 sobre 2 e na parte negativa. Então, eu coloco assim, ó, menos raiz de 3 sobre 2 sobre o cosseno ainda. Vamos lá. Cosseno de 300. 300 está aqui. Cosseno é essa reta. Cosseno de 300, 1 sobre 2. 1 sobre 2 na parte positiva. Então, eu coloco aqui 1 sobre 2 positivo. Como é positivo, eu não preciso colocar sinal de mais, ok? O que eu observo que eu tenho aqui? Eu tenho divisão de duas frações. Como que eu resolvo isso? Você vai repetir a primeira fração, menos raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso da segunda. Então, toda vez que eu tiver fração dividido para fração, eu uso essa regra, tá? Repito a primeira, troco a divisão pela multiplicação e vou inverter a segunda. Então, tá 1 sobre 2, vou colocar 2 sobre 1. Como aqui os números são iguais, eu posso cortar. Sobrou menos raiz de 3 sobre 1, que vai dar o menos raiz de 3. Então, acabou aqui, ok? Esse foi nosso outro vídeo sobre circunferência. Vamos lá para o terceiro vídeo.